Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oh, caiu. O vento aqui tá de vento em polpa hoje, literalmente. Bom dia, sejam bem-vindas. Bem-vindas à nossa live de aquecimento da semana gratuita Macarrão Sem Segredos. A semana que iniciou aí, que vai iniciar dia 27, 29 e 31 de março. São 3 dias onde a gente vai trazer aí um caminho para vocês percorrerem a respeito dos macarrons, sobre os macarrons, e que está na minha bio, inclusive, viu, gente? Já está na minha bio para vocês conseguirem entrar e se inscrever. Sejam bem-vindas, eu sou Dayana Dias, especialista em macarrons, e aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. A live de hoje, a gente vai falar sobre fazer macarrons no forno de lastro. E eu recebi algumas mensagens, 2 mensagens específicas, um de uma aluna que me fez trazer esse tema para vocês. Uma aluna que falou, estou trabalhando numa confeitaria e aqui tem um forno de lastro e eu queria usar. Nunca ouvi ninguém falar que faz macarrons no forno de lastro. E eu queria usar. E uma outra aluna que tem um forno de lastro em casa, porque ela faz bolos, e é um forno maravilhoso para bolos também, porque produz muito, assa rápido, fácil, é prático, o custo é barato, até porque a pedra, quando esquenta, ela aquece e às vezes fica assando, mesmo quando você termina, desliga e acaba, fecha o gás. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse forno, e falar um pouquinho sobre como você pode fazer macarrons nesse forno. Vou abrir aqui as dicas, inclusive dicas exclusivas que estão dentro do conteúdo das nossas alunas, sobre o forno de lastro especificamente, tá? É um forno que muita gente tem, como é que eu posso falar, nem resistência, preconceito com relação aos macarrons, porque ele chega a uma temperatura muito alta. Porém, o mínimo dele, ainda assim você tem que saber regular para que ele fique no mínimo dos macarrons, no máximo dos macarrons. Mas tem um grande benefício para o uso dos macarrons, que é a estabilidade da temperatura, porque ela quase não oscila. Tem uma oscilação muito pequena. Então, uma vez que você consegue colocar ele nessa temperatura que você precisa para os macarrons, do início até o final você vai conseguir assar. E quais são os cuidados que eu preciso ter com relação a esse forno para que os meus macarrons não rachem, não estourem, não queimem ou não fiquem tortos? Os cuidados que você tem que ter, inicialmente eu vou falar com relação à massa. Você tem que fazer ela toda no padrão para qualquer tipo de forno. Nesse forno de lastro específico, tem um pulo do gato, que são as claras, que elas, quanto mais envelhecidas, melhor, porque vai dar uma estabilidade melhor para o seu macarrão, e você vai poder secar os seus macarrões fora do forno e só assá-los dentro do forno, já que você não vai conseguir atingir uma temperatura tão baixa a ponto de assar, de secar, certo? E aí você vai conseguir fazer isso fora do forno e depois vai conseguir colocar ele no forno e assar várias grades, vários tapetes, várias fornadas de macarrons por horas, sem ter nenhuma mudança nessa temperatura. O que acontece? Eu cheguei a assar esses macarrons em 4, 5 tipos de tapete. Era o tapete de silicone, o silpar, que é um dos que são mais usados, mas o custo-benefício é mais alto. As folhas teflonadas, silpar, o tapete de silicone, as folhas teflonadas. Tinha também um tapete que não tinha aquela marcação, não era aquele marronzinho com a marcação. E também cheguei a usar ele na folha Dove. Na folha Dove, eu tinha uma dificuldade muito maior, porque ela é muito fininha, e aí às vezes eu tinha dificuldade para conseguir fazer a temperatura ficar mais baixa. Como eu não tinha 10 tapetes de cada um, era uma bagunça, tipo, tinha um silpar no início, depois eu comprei mais 2 e ficaram 3, tinham mais 3 de silicone redondo,
Aí eu comprei mais silicone de estrela e do de ursinho. Depois tinham mais alguns de folha teflonada preto. Aí tinha cinza, tinha dourado, tinha bege. E aí eu fui, tudo que eu vi eu queria experimentar até para dar o feedback para as alunas, né? E aí quando eu ia para o forno, eu tinha lá, às vezes, 5, 6 tipos de tapete. E sim, dá uma diferença na hora de assar. O tempo que o seu macarrão assa no silpá é diferente do tempo que ele assa numa folha teflonada. O tempo que ele assa num dover também é diferente da folha teflonada. Então você, às vezes, para ter um padrão e não ter que ficar abrindo o forno, tirando um pouco antes, vendo se tá bom, ter um macarrão diferente de outro, um mais molhadinho, outro mais sequinho, o ideal é que você tenha a mesma quantidade de folhas para que cabem no seu forno, ou o dobro, porque tirou uma leva, já bota outra. Então, se cabem 8, 10, 12 tapetes no meu forno, que eu consiga ter essas 12. Mas, quando a gente pensa em comprar, a gente tem que pensar no custo-benefício. Então, 12 é diferente de você comprar um para testar e começar a trabalhar. Então, 12 já é um investimento que você está fazendo no seu negócio. E aí, quando você faz esse investimento no seu negócio, você já tem que começar pensando em toda uma logística. É aquele negócio que a gente fala assim, eu comecei, mas eu não sabia que eu ia precisar de 2 batedeiras. Mas o forno não deu vazão. Mas o tapete era pouco, porque quando eu tirava do forno, já tinha que colocar o próximo tapete. E aí eu ficava esperando, aí eu tinha que não dava para tirar na hora, tinha que esperar esfriar para desenformar os macarrões, e aí eu tinha que desligar o forno, ou a economia que eu tinha de fazer logo as 2 fornadas, eu perdia na hora do gás, né? Aí você vai... E aí essa logística, ela sendo pensada como um todo, né? Se eu vou fazer tanto, eu pretendo vender 100 macarrões por dia, eu preciso ter uma fornada por dia, né? Cada tapete eu consigo gotejar 25, vamos, por exemplo. Então, 25 mais 25 dá 50 macarrões. 25 mais 25, 50. Então, como eu tenho 4 assadeiras, eu consigo fazer em uma fornada 100 macarrões. Então, pelo menos uma fornada por dia. Já que eu pretendo fazer uma fornada por dia, eu vou investir em 4 tapetes. Ah, mas eu vou comprar 8. Por que comprar 8 se você vai fazer uma por dia? Ah, mas depois, futuramente, eu vou vender 200, sim. Aí, quando você estiver já fazendo 100, estiver lucrando, você vai investir 200, porque você já vai estar recebendo aquele dinheiro e pode aumentar a sua capacidade de produção. Então, a logística, ela funciona como um todo, porque quando você pensa na logística de produzir algo, você vai desde a sua compra, no carro que você vai comprar, nem quem vai descarregar, vamos supor, né? É o dia de compra, se é uma quantidade grande, tem que comprar vários insumos. Ah, mas entrega para mim em casa, mas aí vamos pensar também no frete que vai aumentar porque a quantidade é maior. Desde o carro que você vai entregar, desde a parte que vai fazer, que é a batedeira, a separação dos ingredientes, vão ficar em potinhos, em sacos de congelamento. Então eu já vou fracionar ele dessa forma, tenho que ter mais pote plástico, tem que ter mais saco de congelamento. Não, não vai ficar assim. Então, assim, vai para a batedeira. E na batedeira, como é que faz? Eu bato, se eu preciso fazer uma fornada, eu posso bater 2? Pode, é perfeito, porque você pode bater 2, você pode bater até 3 ou 4, a depender da batedeira de massa, né? Que tem esse rendimento que o macarrão é ótimo. Então, assim, você precisa pensar nessa logística como um todo. E a embalagem, onde é que eu vou guardar essas embalagens? Se vai sair 100 macarrões por dia, é uma caixa por dia, no mês são 30. Se eu compro de 30 em 30 meses, eu tenho que pedir já 35 caixas com sobra, e os macarrões, Então, você tem que pensar em toda essa logística. Quando a gente fala de um forno de lastro, a gente fala de produção, porque você não vai nunca poder ligar o forno, não vai poder não deveria ligar o forno, um forno grande, com pedra de lastro, que demora para aquecer, mas que uma vez aquecido ele se mantém, com a capacidade mínima de produção. Vamos supor, eu vou fazer com um tapete. Imagine se eu ligar o meu forno, que era o da Venâncio, ele tinha manilha, né? Aquela manilhazinha que sobe, aí sobe o vidro e desce. E lá dentro eu tinha capacidade para... Eram 2 assadeiras grandes, né, daquelas retangulares, da grande mesmo. E se eu não me engano, em cada assadeira cabiam 4 ou eram 6. 4 eram 6, como é que eu posso dizer? Tapetes.
Esse forno ele tem duas grades. Eu não usava as duas grades, só usava uma. Não sei, porque eu também nunca testei, até porque eu não precisava usar os dois, né? Então eu sempre fazia uma fornada e sempre de uma em uma fornada. E quando eu precisei fazer uma quantidade grande para evento, para festa, foram quase 2.000 macarrons. Quando eu precisei, a gente também estava naquele esquema de fazer a massa, esperar, porque eu não tinha batedeira. Então não adiantava eu deixar tudo pronto e não tinha tapete. Então eu botava o tapete, enquanto eu tirava o tapete, estava estrela, eu estava batendo a outra massa, aí tirava do tapete. Enquanto eu batia, alguém estava lavando, a gente botava mais um lá e aí a gente conseguia fazer dessa forma e ainda esperar ele secar. Então, de fato, você tem que pensar na capacidade de produção do que você tem, do equipamento, né? E aqui a gente está falando especificamente do forno da Progás, ou tem da Progás também, mas o meu era da Venâncio, mas era um forno de lastro. Esses fornos de lastro, gente, tem ele pequeno também. Eu dei até aula no espaço de Lola, né? Lola Bake Off, lá na Daniel Lisboa, em Brotas. Ela abriu o espaço dela para dar aula de macarrons e o forno dela era de lastro, do pequeno, daqueles que cabem duas formas, né? Duas formas maiorzinhas, ou acho que 4 a 6 formas redonda. E é de pedra. Nele já vinha o termômetro do lado de fora e a gente conseguia ver a temperatura que estava lá dentro. De fato, já vinha isso. E a gente via a temperatura que estava lá dentro. Mas ele ainda oscilava. Ele tinha uma oscilaçãozinha. E ele ficava em um ambiente que tinha um pouco de ventilação. E ele tinha essa oscilação. Então, deixa eu só beber aqui uma limonada. E a gente controlava isso com um outro termômetro que ficava dentro do forno. Alguém aqui na live, que esteja na live, já tentou fazer macarrons, ou já fez macarrons, ou já viu alguém fazer macarrons no forno de lastro? Forno de lastro é aquele forno que tem a pedra embaixo. Ele tem uma pedra bem pesada, grossa, mais ou menos dessa grossura aqui, assim, ó. É muito pesada a pedra. E ela é clarinha às vezes, né? Quando não está muito já envelhecida e usada. E esse forno, normalmente ele tem uma manilha de vidro para abrir e fechar e tem um termômetrozinho do lado de fora. Alguém aqui já usou, já fez, já tentou, daí tentei, ou tem esse forno em casa. Tenho esse forno aqui que eu faço bolo, faço suspiro, trabalho com pão, mas nunca usei para macarrão. Alguém tem esse forno aí de lastro? Normalmente você vê bastante ele em empresas que produzem bastante. Casas que tem bolo caseiro, boleiras que tem bolo. Inclusive, eu me lembro quando eu fui visitar o ateliê de Kátia Pellegrini, né? Que era muito famosa aqui em Salvador. Ela tinha 8, eram 12 fornos em um espaço muito grande que ficavam saindo as massas. Olha aqui, meu sonho doceria. Bom dia, eu tenho esse forno. Meu sonho doceria, qual é a marca do seu forno e o tamanho dele? Me fala aí para eu ver, só para ver seu depoimento. E depois você coloca se você já fez macarrons nesse forno. E coloca também o que é que você faz nesse forno hoje, atualmente. O que é que você bota nesse forno para trabalhar. Se eu não me engano, não dá para fazer suspiro, porque o suspiro ele também só seca naquela temperatura baixinha. Então não daria para fazer suspiro. Confirma comigo. Meu doce sonho doceria. Pera. Ela deve ter ido lá dentro ver a marca do forno. Tem Progás, tem Venâncio. Eu lembro que eu vendi o meu 20% a menos do que o valor de compra e eu usei ele por quase 5 anos. Quase 5 anos usando e depois eu cheguei a vender com 20% porque ele não dá defeito, não dá problema, é um forno a gás, né? E o lastro tá lá, se limpando, mantendo certinho. A gente tirava a pedra, ele não dá muito problema. Então não tem negócio de que parou de funcionar, elétrico, não, é muito fácil. MR Folões Indústrias. 80 por 60.
80 por 60, eu acho, se eu não me engano, ele é o menorzinho, né? Retangular. Perfeito, menorzinho retangular. Então, esse menorzinho eu ainda acho até melhor, porque quando você tem pouca. Depende, né, da sua capacidade de produção, mas quando você tem pouca coisa para produzir, ou vamos supor, tem um bolo, você não precisa ligar aquele forno todo grande, com a capacidade muito grande, para assar 3 discos de bolo, 4 discos de bolo. Faço bolos e salgados de forno. Salgado de forno ele é perfeito. Pizza, então, nem se fala. Top, top, top. Faço bolos e salgados de fornos. Pronto. E aí, agora que você está aqui, você vai fazer macarrons. Tem uma receita exclusiva dentro do nosso conteúdo, só para quem faz macarrons no forno de lastro, tá? Com as dicasinhas de tempo de espera, de acondicionamento de clara, para saber esperar e secar para depois só assar. Fogões. Aí ela botou aqui, ó. A MR Fogões Industriais. Show, fogões. MR Fogões Industriais. Eu disse folões. Então agora vamos aprender para poder fazer os macarrons dentro desse forno. Bom dia, Dai. Já recebi meu curso de brownies. Ferreira Cristina Maciel. Parabéns, Ferreira. Que Deus abençoe e faça o seu brownie aí, que é um doce super prático também de fazer, de vender. Uma aceitação maravilhosa. Que Deus abençoe, viu? Ferreira Ana Cristina. Vocês têm alguma dúvida com relação ao forno de lastro, gente? Qual é o forno de lastro? Teve uma vez que eu postei aqui, fiz uns stories com cada forninho, tirando a foto para vocês verem, mas não falei dos benefícios de cada um. Sobre a minha experiência também com eles, tá? Eu não falei especificamente. Fiz uma live, a gente bateu um papo. Show, Ferreira. E aí, bom dia, Dai, bom dia. E aí, a partir de agora, você já pode começar a fazer o teste para fazer o macarrão no forno de lastro, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo da live. Qualquer dúvida, podem colocar aqui embaixo da live, que eu respondo. Se tiverem dúvida de marca, de tamanho, de lastro, se dá para fazer, já tenho 2 cursos seus. Meu sonho doceria. Que top! Quais são os cursos que você tem? Espero ela responder aqui para me despedir de vocês. Minha sogrinha entrou aí, Alba Marli. Seja bem-vinda. Bom dia, Dai. Já tenho 2 cursos seus. Top, top. E quem tá fazendo brownie aí joga duro também, viu? Então é isso. Hoje a gente falou sobre o forno de lastro. Espero ter dado algumas dicas para quem tem. Aqui na live poucas pessoas se manifestaram. Quem tem, colocar a mão na massa, prestar atenção na semana gratuita Macarrão Sem Segredos, que vai acontecer dia 27, 29 e 31 de março. Só é se inscrever, o link tá lá na bio. Tem o canal do YouTube também que tá lá na bio. Se inscreve você também, tá certo? Cheiro!